Bem, a minha iniciação, meu primeiro contato com os livros aconteceu como acontece com a maioria das pessoas, que é na escola, né? Então, você está lá nos primeiros anos dos bancos escolares, é óbvio que os professores estimulam a leitura. Eu me lembro que os meus professores estimularam muito uma leitura mais fácil, uma leitura menos complexa, mas não desinteressante, né? Então, eu comecei como todo mundo começa. E eu me lembro, né, nessa época, eu gostava muito paralelamente, assim, de ler, gostava de gibi, mas eu era muito criança, né? Gibi, Asterix e coisas do gênero. E aí você vai se interessando, e na medida em que o tempo vai passando, claro, né? A gente vai desenvolvendo, vamos dizer assim, um interesse maior por determinadas disciplinas. Então, a língua portuguesa, a história, foram sempre disciplinas que me interessaram mais. E disciplinas, claro, que você acaba tendo que ler mais, né? Não tem outra alternativa. Eu lembro, e até hoje, assim, a matemática, a física, a química, para mim, assim, de alguma forma, continua sendo a pura abstração. Esse negócio eu não entendo como é que funciona. Então, eu acabei, né, indo para essas disciplinas onde a leitura era fundamental e é fundamental para que eu pudesse entender as coisas, a história especificamente. Não é à toa, né, gente, que eu fui parar no direito, é óbvio. Quer dizer, toda a minha vida acadêmica me levou, enfim, me direcionou também para uma profissão em que a leitura é fundamental, que é o direito, né? A nossa arma é o livro, a nossa arma no bom sentido, evidentemente, né? O argumento é onde nós damos sustentação para aquilo que fazemos, e isso exige muita leitura. Antes de fazer direito, eu fiz uma outra faculdade, que é pedagogia. Então, eu sou pedagoga, aí eu fiz uma especialização em administração e planejamento da escola pública no Brasil, e eu me lembro que, na época, eu fiz federal, na época eu tive professores maravilhosos, que estimulavam muito, e assim, nesse momento de faculdade, né, quer dizer, já tinha adquirido esse interesse, mas eu quero fazer uma parte aqui, uma observação, que não é fácil, né? Não é fácil. Para você começar a ler um livro, você tem que ter disciplina. E eu acho que o legal para você ter essa disciplina e fazer isso de uma forma que seja sistemática, de uma forma que você consiga fazer sempre, para que o hábito da leitura de fato se desenvolva, ter uma organização. Como é que eu leio? Eu não consigo ler se eu não anotar. Né? Então, mesmo que eu esteja lendo no Kindle, eu vou falar dele agora, daqui a pouquinho, por que eu gosto tanto dele, que é um leitor, um leitor eletrônico, uma maquinazinha onde a gente coloca os livros, ele não é um tablet, se parece com um tablet, mas não é um pouco diferente, né? Eu preciso anotar. Então, eu anoto as principais ideias. Então, isso acho que ajuda muito, né? Porque você está lendo um determinado texto, um determinado livro, não importa que livro seja, pode ser um livro técnico, pode ser uma biografia, pode ser ficção, pode ser o que você quiser, mas acho que anotar me ajuda a organizar as minhas ideias, lembrar o que eu li depois. Então, acho que tem que ter ajuda muito, né? E desde sempre, não é depois que você já está lá no ensino médio, ou até mesmo numa graduação que tem que fazer isso. Acho que esse tipo de leitura acompanhada por anotações, eu acho que é muito legal para a gente poder fixar as ideias e anotar as questões principais. Eu anoto mesmo, né? Tem gente que usa computador para fazer isso, talvez seja também já usei, já faço, quando eu vou dar aula, por exemplo, eu sou professora. Então, o que eu pego? Eu pego o livro, e eu pego, assim, toda vez que eu começo uma turma, eu volto lá para olhar, eu pego outros livros, pego meu caderno de anotações e vou anotando as principais ideias, e sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma ideia que acabou passando da primeira vez, ou que a gente não entendeu muito bem. Eu acho que isso é importante para desenvolver o hábito da leitura, mas assim, muito positivamente, né? Que você possa aproveitar, o que a gente possa, enfim, aproveitar essa leitura de fato. Uma outra coisa que eu acho importante também, e que me ajudou muito quando eu entrei nesse universo, né? E, de novo, eu digo, não é fácil.
Não tem que ter disciplina, tem que ter paciência. Às vezes a gente não tem tanta disposição para isso. Quem dera tivéssemos a disposição para a leitura como temos, para ficar navegando nas redes sociais, nos Facebook da vida, enfim, que não trazem, né? São ambientes que não trazem muita informação de qualidade, no mais das vezes, mas enfim. Tem que ter essa disciplina, tem que ter essa organização, tem que ter essa vontade de sentar na cadeira, né? E fazer meia hora por dia, uma hora por dia, mas fazer isso com regularidade. Acho que aí a coisa vai para frente. E assim, depois, claro, né? Quando você está já numa... Por exemplo, no meu caso, eu sou advogada, sou pedagoga também, sou advogada. Então, para mim, o que interessa... Hoje eu leio muito mais o que me interessa do que outras coisas, né? Eu não sou obrigada, por exemplo, a ler um livro de, sei lá, estudar química, que é outra coisa que para mim é pura abstração. Eu posso estudar o que eu quero. Então, isso é vantajoso, porque aí você já tem alguma familiaridade com o assunto e acaba tendo mais facilidade para entender o que é que aquela leitura está trazendo, né? Mas, assim, eu acho que a leitura, mais do que tudo, ela amplia horizontes. É algo assim que abre a cabeça da gente para o mundo, né? Quem não lê não sabe escrever. E isso é algo que eu vejo acontecer muito com meus alunos, né? Eu tenho alunos de graduação, eu dou aula no fim do curso. A minha disciplina, que é Direito do Consumidor, está lá no final do curso, não é uma disciplina que esteja no começo do curso. E eu vejo alunos que têm muita dificuldade de escrever palavras erradas, pontuação, não sabe onde vai a vírgula, assim, verdadeiros absurdos, né? Para alguém que já está numa graduação. E eu não tenho dúvida que essa dificuldade, enfim, essa forma dos alunos escreverem é resultante da falta de leitura, né? Uma leitura precária, uma leitura, enfim, que é o que a gente vê, essa juventude hoje muito debruçada, quer dizer, não há uma leitura, não há o estímulo, por exemplo, em alguns casos, em relação à leitura de textos críticos, né? Isso foi algo que eu me lembro que na minha primeira faculdade foi muito legal, porque assim os professores eles tinham uma visão muito crítica e estimulavam através da leitura que os alunos desenvolvessem esse senso crítico, né? Então a leitura abre portas, abre janelas, a leitura te forma para o mundo. Então, é algo que a gente tem que investir. De novo, eu sei que não é fácil, mas tem que se esforçar, porque o resultado é muito legal depois, não tenha dúvida disso. Dia a dia, como eu sou uma servidora pública, eu trabalho no Procon, eu atendo consumidores a todo momento, a leitura ela é muito relevante, não só do ponto de vista do direito do consumidor, mas de entender, né, como é que a vida funciona. Vamos dar um exemplo aqui, né? Hoje a gente está vendo, nesse momento, né, da vida do brasileiro, enfim, alguns retrocessos que estão acontecendo em termos de proteção dos direitos dos cidadãos e dos direitos dos consumidores. Para que eu possa entender esse retrocesso, eu preciso entender o que está acontecendo no mundo, né? Eu preciso entender o que está acontecendo no Brasil, quais são as razões que levam a esse retrocesso. Então, a leitura me ajuda nisso, quer dizer, eu consigo contextualizar esses retrocessos, entender por que eles existem e o que pode ser feito para que a gente avance. Quais são as saídas, quais são as medidas. Então, a leitura é de fundamental importância para que a gente se situe, para que a gente possa olhar a realidade de uma forma crítica, não aceitar apenas o que se impõe, né? Sem questionar, enfim, questionar de uma forma, obviamente, positiva, de uma forma civilizada, né? Acho que isso é super relevante. E mais do que isso, ter argumentos. A leitura, ela te dá argumentos, ela te dá suporte, né? Ela te dá aporte para você poder questionar as coisas. Então, acho que isso é fundamental. Claro, né? A gente também... a gente quer, enfim, outras coisas na vida, além de estudar e trabalhar, que é diversão, que é, enfim,
que é esfriar a cabeça de alguma forma. Para esfriar a minha cabeça, eu acho que me ajuda a ficar um pouco mais de tranquilidade e, enfim, eu adoro biografia, por exemplo. Biografia é algo que eu acho super legal, entender como é que é a vida das pessoas, como é que chegou ali, por que chegou ali, saber da vida, do trabalho, enfim, eu acho que é algo bem bacana, assim, bem como uma forma de distração, né? Como uma forma de distração. Adoro política também, assim, de novo, e aí tem a ver com entender o que a gente está passando, por que a gente chegou aqui, o que pode acontecer daqui para frente, e isso me ajuda no meu trabalho também. Então, os livros que eu tenho são livros que têm a ver com o momento, têm a ver com o que a gente está vivendo. Por exemplo, eu estou lendo um livro que eu gostei muito, que é o livro Tormenta, da Thaís Oyama, né, que explica a ascensão do atual presidente, como é que ele chegou a ser presidente. Gosto muito de um outro livro que eu estou lendo aqui, deixa eu pegar aqui para falar, porque eu leio 10 mil coisas ao mesmo tempo. Gosto de poesia também, estou lendo o Colo, do Fabrício Carpinejar, eu acho que tem umas falas super bacanas, assim, que são acolhedoras, né? Deixa eu ver, Tormenta, que já falei. Ricardo Boechat, eu sou Ricardo Boechat, porque era um cara que tinha uma supervisão crítica, lamentavelmente morreu naquele acidente de helicóptero, 2 anos atrás, acho que 2 anos atrás, e acho que foi, assim, a gente perdeu muito, porque uma das vozes mais críticas acabou indo embora. Deixa eu ver o que mais aqui. A Máquina do Ódio é um outro livro que eu estou lendo para entender como é que é essa questão das manifestações de ódio que a gente está vendo acontecer, acho que de uma forma nunca tão contundente como hoje. Estou lendo também Um Paciente Chamado Brasil, do ex-ministro da Saúde, para entender esses bastidores aí, da questão aí, até do tratamento, do endereçamento e não tratamento em relação à pandemia. Então, eu dei alguns exemplos aí de livros que eu estou lendo. E aí, paralelamente, eu leio o direito do consumidor, né? Eu estou lendo aqui, eu estava lendo antes de começar a Organização Administrativa para a Proteção do Consumidor no Brasil, que é algo que me interessa muito por conta de eu trabalhar no PROCON. E não é o direito do consumidor, mas é a organização, né, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quais são os percalços, os problemas que nós temos para que a defesa do consumidor, de fato, se concretize no Brasil. Eu tenho o hábito da leitura é muito legal, mas tem uma coisa que me irrita, que é carregar peso. Eu não gosto de carregar peso. Eu gosto de não carregar peso. E como eu sou assim, eu sou propensa a carregar peso, eu acabei descobrindo essa maquininha sensacional que é o Kindle, né? Esse é o meu segundo Kindle. Eu tive um primeiro Kindle, que é um leitor, enfim, aqui é um e-book, né? Um e-book, tem outros e-books no mercado e tal. E eu vi aqui, como é que ele apareceu na minha vida? Eu viajava muito a trabalho, então para ficar carregando livro era muito trabalhoso, era complicado e pesava e ruim, né? Porque daí você vai e volta, e daí carregar peso na mochila fica ruim. Carregar livro na mochila fica ruim. E eu descobri o Kindle, eu falei, deixa eu ver como é que é esse negócio aí. Aí eu comprei e achei super legal, por quê? Porque você bota uma enormidade de livros, né? E é uma maquininha, ela é pequenininha, ela é fininha, pesa, sei lá, não sei, 200 gramas, e é muito legal, muito prático, né? E é um leitor, você aumenta a letra, enfim. E aí eu acabei me apaixonando. Eu gostei tanto dele que eu comprei um outro. Eu vendi o primeiro que eu tinha e comprei um melhor, né? Ele é melhor porque ele tem um sistema de... Eu tenho enxaqueca, uma enxaqueca... É uma enxaqueca super estranha, uma enxaqueca indolor, né? Eu não tenho dor de cabeça, mas meus olhos ficam embaçados, assim, eu não consigo enxergar direito. E ele tem um sistema que ele chama de... A página fica mais amarela, então é mais confortável para a leitura, né? E aí, assim, uma coisa super bacana no Kindle, que você consegue, na Amazon, amostras de livro. Então, você pega lá, vamos pegar o Paciente Chamado Brasil, lá, do Mandetta, né? Eu peguei uma amostra, eu li um pedaço, assim, um pedaço grande do livro. Me interessei pelo livro, comprei o livro. Agora eu tenho o livro inteiro para leitura. Então, é uma boa pedida para quem
para quem não quer, sabe, você pega o teu celular para mim é pequeno demais para eu ver, não enxergo as letras mesmo, daí fica desconfortável, não me serve. Um tablet, a luz do tablet me machuca, né? Então, o Kindle para mim é perfeito, porque você tem todos os livros ali, você pode ter uma bibliotequinha, você separa por tema, enfim, por assunto, e vai feliz da vida. Então, é uma boa pedida para quem gosta de leitura, você leva ele na tua bolsa, não pesa nada, você está sentado no ônibus, tá? Isso é uma coisa que eu fiz muito na minha vida, é ler em ônibus. Mas demais, assim. Eu me lembro que eu já trabalhava no Procon, eu morava longe, assim, eu tinha que pegar um alimentador e um ônibus, um outro ônibus no terminal para chegar até o centro. Assim, eram 40, 50 minutos de viagem e tal. E eu lia muito no ônibus, né? Então, eu estudava lá o direito do consumidor nesse trajeto. Não tinha Kindle naquela época, não tinha os celulares, tablets que a gente tem hoje e tal. Então, era uma ótima pedida. Eu não sou, veja, não sou, eu acho que as pessoas não têm que, então tá bom, então não vou navegar mais em Instagram, enfim, não, pode, mas reserve um tempo para a leitura, né? Reserve um tempo para uma leitura de qualidade. Até, e olha, eu não vou nem dizer livro, pelo menos um jornal decente, né? Pelo menos um jornal que te dê boas informações, que te traga informações legais sobre o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo na cidade onde você mora, o que está acontecendo no mundo. Acho que isso é super importante, né? Super importante para que a gente tenha repertório. É muito comum você conversar com as pessoas e ver que essas pessoas não têm repertório, não conseguem enxergar além do meio metro na frente, entendeu? Então, a leitura te traz isso, eu acho que é uma excelente... não tem outra alternativa. E mais do que isso, gente, vamos lá, os pais, né? Muitos pais... minha mãe dizia muito isso, é algo que me marcou. Minha mãe era uma pessoa sem recursos e tal, e ela dizia, a única coisa que eu posso deixar para você nas palavras dela, é o estudo, né? E para ela, claro, e como para muitos pais hoje, mesmo as pessoas que têm um pouco mais de condição e tal, não é fácil pagar uma escola para o filho, é difícil, é caro. Nesse momento que a gente está vivendo, é mais caro ainda, quer dizer, você tem uma enormidade de dificuldades. Então, honre o seu pai, né? Aproveite essa oportunidade que você tem, que eu acho que é muito importante, e diga, não, peraí, eu vou pegar meu dia, eu vou dividir esse meu dia lá em X horas e vou destinar tantas horas ou tantos minutos, enfim, para uma leitura que vá me preparar para o futuro. E assim, mas tá bom, eu não sei que leitura a gente sempre tem um professor legal na escola, né? Sempre tem um professor que é o cara bacana, que é o amigo dos alunos, que desenvolve aquela relação de proximidade. E a gente sempre tem. Acho que em qualquer momento da vida escolar, desde lá do ensino fundamental, do médio, do superior, sempre tem um professor que é a pessoa que é em quem a gente se espelha, né? Porque acho que o professor é muito isso. Ele estimula a gente, eles são inesquecíveis, a gente vai lembrar deles a vida toda. Então, chega nesse professor e fala, professor, me indica aí uma leitura bacana, me indica um livro que você acha que eu possa ler e que vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, a ter bons argumentos, ter uma conversa bacana. Eu acho que é por aí. Dá para ser assim. Quando eu era mais nova, eu lia muita poesia, sabe? Eu lia poesia e gostava muito de poesia, enfim. Eu acho que até pela idade, você é jovem e gosta dessas coisas, né? Assim, de novo, né? A biografia é algo que me interessa muito, li várias biografias. A última biografia que eu li, assim, recentemente, foi a biografia da Rita Lee, que é super legal, é engraçadíssima. Eu acho que ela é no cenário musical e cultural brasileiro, ela é super importante e tal. Gosto muito dos livros do Drauzio Varela, eu adoro ele, o Mano Drau, eu acho ele um cara sensacional e ele tem uma escrita fácil. Isso é uma outra coisa também, né? Gente que tem uma escrita fácil ajuda você a se interessar
pela leitura, né? Então, tem livros ótimos, tem livros super bonitos dele, tem um dos livros, eu não vou me lembrar o título agora, mas ele conta, são várias histórias que ele conta, e uma das histórias que ele conta é do irmão dele, né? Ele é engraçado, ele tem uma pegada de humor que eu acho que vale a pena. Livros de jornalistas, assim, um livro que me marcou muito foi o livro do Luiz Nassif sobre a escola base. É um livro pesado pela história, que é uma história pesada. Que mais? Deixa eu ver. Jô Soares, quem que não gosta de Jô Soares? Jô Soares é um cara super bacana. Washington Oliveto, gosto também, tem um livro dele, que é o Washington Oliveto por ele mesmo, que é bem legal. Estou olhando aqui os livros que eu tenho aqui. E aí, defesa do consumidor. Aí não tem como sair disso. Adoro o Karnal, Leandro Karnal, assim, achei ele sensacional, também li alguns livros dele, que eu acho que vale muito a pena. Tô querendo muito a biografia da Tina Turner, eu estava olhando para comprar e tal, eu gosto muito dela, e ela tem uma vida que é uma vida legal, então eu quero comprar o livro também. E, como eu disse, né, no caso do Kindle, a gente recebe lá um pedaço do livro, lá uma amostra, então você começa a ler, se interessa e vale super a pena, você acaba comprando o livro. Então, eu acho que é uma coisa legal. É isso, né? É isso. Leia o que te dá prazer, acho que é uma coisa bacana, né? Procure coisas que te dão, pelas quais você se interessa. Tem gente, eu estava vendo outro dia uma amiga falando que o filho dela se interessa por, sei lá, astrofísica, sei lá, um negócio meio complicado e tal. Deixa, se ele se interessa por isso, que leia isso, né? Se interessa por música, que leia livros que tratam da história da música. Então, eu acho que a gente tem que buscar aquilo que é bacana. Mas, de qualquer forma, tem que ler. Não dá para deixar de lado a leitura. A leitura é o que abre, de novo, as portas para o mundo, que traz a visão crítica, que traz o repertório, que te dá a possibilidade de discutir, de argumentar, de falar, porque a gente precisa de gente assim, né? Acho que a gente precisa de gente que consiga enxergar a realidade, que traga até formas para que a gente mude a nossa realidade, que está tão ruim, e em vários momentos da história foi tão ruim, que a gente tem que avançar. Eu acho que a leitura é um grande caminho, a boa leitura é um grande caminho para que isso aconteça. Bom, então vamos lá, um trecho de um livro que eu estou lendo, claro que é sobre direito do consumidor. O livro se chama Organização Administrativa para a Proteção do Consumidor no Brasil. O prefácio desse livro é de um cara super importante na defesa do consumidor, que eu tenho assim, a honra de dizer que ele é meu amigo, que é o Marcelo Gomes Sodré. Marcelo Sodré foi diretor do Procon de São Paulo, que é o maior Procon do país, é um Procon absolutamente fora da curva, porque tem 600 funcionários, tudo bem que São Paulo tem 44 milhões de habitantes, né? Mas é o primeiro PROCON do país, ele nasceu em 1976, não existia nem Código do Consumidor, e o Marcelo é uma pessoa importante para a defesa do consumidor no país, né? E esse livro, ele trata da organização administrativa, ou seja, como é que o poder público se organiza para fazer a defesa do consumidor, né? E eu tenho uma parte do livro aqui que é bem interessante, que me chamou muita atenção. Eu estou no começo do livro, um livro que eu ganhei recentemente. Ele diz assim, o intuito do livro é pensar qual a atuação do poder público frente a esses temas. Ela não pode ser visualizada na elaboração e concretização da Política Nacional das Relações de Consumo. Ora, buscamos demonstrar que a discussão de temas concernentes à proteção do consumidor e a consequente produção de normas destinadas à pacificação das contendas resultantes dos liames materializados entre aquele e o fornecedor de produtos e serviços constitui uma grande missão imposta ao aparato público. Além disso, ao poder público compete também a tutela administrativa, com vistas a dirimir celeumas complexos e multifacetados ocorridos nas relações de consumo, por um processo administrativo e da imposição das sanções administrativas pertinentes. Essa questão me interessa muito de perto, por trabalhar
num órgão de defesa do consumidor, né? Nosso processo é o processo administrativo. Então, esse livro vai me ajudar muito a entender melhor o meu trabalho. E, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Se engana aquele que acha que sabe tudo, né? A gente nunca sabe tudo. Eu trabalho no Procon há muitos anos e todo santo dia eu aprendo uma coisa diferente. Então, estudar, ler, se informar, né? Buscar informações de qualidade, de novo, do ponto de vista técnico, também lendo, né? Eu falei dos jornais, eu quero falar aqui algo que para mim é muito caro, muito importante, que eu acho que aqui no Paraná, aqui em Curitiba, não existe nenhum portal tão relevante quanto o Plural. Assim, é acessível, é fácil, uma linguagem bem bacana e uma análise crítica de primeira qualidade. Então, assim, reserve o teu dia para ler o teu livro lá, que você quer ler, a biografia, a história, o Harry Potter, sei lá o quê, não importa, mas reserve também para ler um jornal de qualidade do local onde você vive. O Plural, sem dúvida nenhuma, é esse jornal. Uma biblioteca bem... Nem ideia. Mais de 50 gramas, chamado Música Não Assim Tão Long. Toca, uma peça mal feita, uma peça... Não tem outra alternativa. Não é fácil. Para você começar a ler um livro, você tem que ter disciplina.